Oi, e aí? Como é que tá? Como é que estamos, né? Possivelmente eu vou postar esse vídeo amanhã, depois das eleições, né? Depois do horário das eleições, mas não necessariamente depois do resultado. Na verdade, eu nem sei que horas eu vou postar isso, tava aqui pensando, será que eu posto 7 horas da noite? Será que eu posto meio-dia? Não sei, não sei. Mas enfim, essa não é a pauta. A pauta do vídeo é outra. Gente, eu tô aqui pra falar um pouco sobre fé, né? É um assunto assim que mexe comigo porque eu fico pensando muito quando eu era mais nova, sabe? Porque a minha vida é muito marcada pela Igreja Católica, do qual eu passei boa parte da minha adolescência, infância barra adolescência, né? Eu acho que eu entrei na igreja, eu não lembro quantos anos eu entrei na Igreja Católica, acho que eram uns 13, 12, realmente, acho que uns 12 anos, não sei. Mas acho que com uns 15, 16. Acho que com uns 18 anos eu saí. Na verdade, começou meu processo de saída da igreja. Então foi por esse período. E eu tava pensando aqui que foi nesse período meu de infância, pré-adolescência, vamos dizer assim, que eu acho que eu tinha mais fé nas coisas, mais fé na vida, mais fé em Deus, mais fé em mim, mais fé nos meus projetos, e realmente acreditar que eu tinha o poder de dominar o mundo se eu quisesse. Era algo muito, muito forte e era estranho porque, pro meu contexto, isso não era muito que aceitável, sabe? Por mais que todo mundo fale, mas quando é criança todo mundo sonha isso. Não, não, todo mundo não. Nem todo mundo quando é criança sonha essas coisas e acredita que pode dominar o mundo, acredita que pode fazer muitas coisas, não, porque eu sei as crenças que eu vivi, que eu me cerquei, né, que fazia parte do meu contexto, digamos assim, elas não tinham essas coisas, essa ambição, assim, essa coisa de acreditar. Inclusive, eu era vista como doida, né, para as pessoas da época. E é curioso porque todas as coisas que eu jurava, que as pessoas que juravam que eram impossíveis, eu consegui realizar. Um exemplo bobo, né? Bobo agora, né? Mas na época não era tanto. Por exemplo, entrar na universidade. Quando eu era mais nova, eu sempre falava isso que eu queria. Fazer faculdade, entrar na universidade pública. E pasmem, para as pessoas daquela época isso não era possível, né? Acredito que para muita gente isso seja, mas para mim, para o meu contexto de vida, do que eu era naquele ambiente, do que eu representava naquele ambiente, isso não era viável. Eu tinha que desistir porque eu nunca passaria na escola pública, numa universidade pública, na verdade. Então isso era a realidade da época. E para mim era claro que eu vou passar, óbvio que eu vou passar, por que que eu não passaria? Sabe? Era como se não existisse outra possibilidade de vida. Era muito mais que certo que eu passaria. E eu passei. Passei para a UFBA, depois para o UNB e fui morar em Brasília. E outra coisa também era inviável naquele momento. Uma pessoa como eu sair de Salvador e morar em Brasília. Para mim isso ia acontecer. Isso era fato. E aconteceu. E eu fico pensando assim, hoje, o que eu tinha, assim, o que passava pela minha cabeça para que eu tivesse tanta certeza nas coisas, tanta fé nas coisas, e hoje eu já não tenho mais, não tenho tanta fé. E isso me dói de uma certa forma, porque é o momento que eu mais preciso ter fé. É o momento que eu mais preciso acreditar, é o momento que eu mais preciso acreditar em mim, não só em Deus, mas em mim. E eu não consigo. Eu não consigo fazer esse exercício. Vou até mexer as mãos para o vídeo não ficar tão parado. Esse exercício contínuo da fé, de acreditar, de focar. É como se. Não sei, mas é como se ao mesmo tempo que não fosse mais possível. É porque tem dois lados meus, né? Eu vivo muito nessa dualidade. Uma que diz que não é possível e outro diz que é possível. Só que esse que diz que é possível, ele não me oferece estratégia. E o que diz que não é possível é aquele que fala, tá, você tentou, tentou e tá, onde é que você chegou? Tá, conquistei muitas coisas na minha vida, conquistei. Mas ainda não tá, não é do jeito que eu queria, sabe? Eu queria muito mais.
Então eu fico muito nesse conflito interno de, poxa, eu queria mais, mas poxa, eu não sei o que fazer, poxa, eu não tenho mais fé, não consigo mais acreditar. E me dói também ver que eu não tenho referência do meu grupo, né? Um grupo de pessoas pretas e pobres, né? Vamos falar sobre isso. Ah, Renata, muita gente conseguiu melhorar de vida. Conseguiu, mas não conseguiu, sabe? Eu acho que quando você não tem muita referência direta, isso faz com que as coisas pareçam mais impossíveis, sabe? Isso, de uma certa forma, influencia muito na nossa maneira de enxergar o mundo. Por mais que o pessoal fale, ah, acredito em você, sei lá o que, essas coisas de coach. A gente sabe que na vida real é muito mais complicado, porque se a gente vê alguém do nosso ciclo subir, a gente pensa, então eu também posso. Se a gente percebe que a nossa geração está o tempo todo naquela mesma situação, a gente pensa, então talvez seja o meu destino também. Ai, é muito triste isso, gente, assim, eu tento buscar coisas que me motivem, sabe? Ouvir podcast, ver vídeos no YouTube e tal de pessoas que conseguiram subir. Só que às vezes eu acho que não passa de uma grande farsa, sabe? Ao meu ver. E alguns casos de sorte. Então, é triste falar assim, né? Mas então eu fico muito nesse limbo. Eu queria ter um pouco mais de fé, eu queria acreditar mais nas coisas. Mas por outro lado, parece que eu também cansei de ter fé, cansei de acreditar. É triste isso, né? Porque eu já vivi em condições muito piores e eu não perdi a fé. Por que hoje que eu tô melhor, parece que eu tô perdendo a fé? Eu penso muito nisso. Será que à medida que vai melhorando, não sei, vai desistindo? Não sei. Aquele momento, aquela pausa dramática, né? Eu realmente não sei. Eu não sei explicar. Eu queria entender muito. Porque eu vejo pessoas tão simples e com tão pouca coisa conquistar um mundo assim. E nunca perder a fé. Eu falo, gente, eu queria muito ter esse pouco de fé dessa pessoa, sabe? Inclusive tem até uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, né? Se a pessoa tem um mínimo de fé, ela consegue praticamente conquistar o mundo, né? Mover montanhas. Não lembro muito bem a passagem, mas está na Bíblia. Sim, eu tenho esse momento católico, né? Mas é isso, assim, eu penso também em estratégias que eu posso fazer para melhorar minha fé. Eu já pensei naquela coisa de reprogramação mental. Eu já pensei naquela coisa de reprogramação mental, de milagre da manhã também. Já eu faço orações também, mas eu não sei explicar o que aconteceu comigo no meio do caminho. Eu não sei se foi também as decepções que eu tive na vida. Acho que talvez seja isso. Porque com o passar do tempo, depois de tanto apanhar, a gente começa a ficar de uma certa forma descrente, né? A gente vê muitas coisas se repetirem, a vida parece que se repete. Parece que sua história é como a de outra pessoa, qualquer outro retirante, né? Então a gente entra muito nesse conflito. Ai, gente, acho que esse vídeo, assim, ele não tá legal, ele não tá sendo um vídeo otimista, tá? Mas eu acho que também é tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que essa instabilidade política também mexe com a nossa cabeça. Eu acho que a gente vende muitas coisas, na verdade, aquelas colocando a culpa no mundo e na política. A gente está se recuperando ainda de uma pandemia, né? A gente está no meio da pandemia, mas com vacinados, né? A gente está passando por um período de eleições, de não saber o que vai ser do Brasil, o que vai ser nosso futuro, assim, porque a política também influencia na vida das pessoas. Por mais que as pessoas não se importem ou não se interessem por política, isso afeta a nossa vida, né? A nossa forma de enxergar e interagir com o mundo também. Então, eu acho que tudo isso acaba colocando à prova a nossa fé, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Aí é isso o vídeo de hoje. Perguntas, nenhuma resposta. E até a próxima.